Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Nós estamos encerrando o ciclo de palestras sobre os nossos irmãos menores, nossos irmãos animais, irracionais. E nada mais justo do que encerrarmos com a lembrança muito viva em nossas mentes do nosso patrono, Francisco de Assis, que foi o grande responsável por instituir em nossos corações o Evangelho do Cristo redivivo, uma vez que ele foi assambarcado pelos movimentos religiosos da época, discrepantes, que se encarregaram de criar no coração humano, muitas das vezes, maledicência, revolta, frustração e tantos outros sentimentos infelizes, exatamente por conta da conduta desequilibrada dos representantes destas casas religiosas. Nós lembramos de João o Evangelista, discípulo de Jesus, que foi o único discípulo que não foi morto de uma maneira violenta. Logicamente que haveremos de saber depois do porquê. Porque todos os demais tiveram mortes trágicas. João se envelheceu e com cerca de 90 anos foi perseguido pelos romanos. E muitas das vezes ele saía de uma maneira espetacular da busca daquelas criaturas. Mas até que um dia ele foi pego de surpresa, levado para uma ilha chamada de Patmos, ilha de Patmos, que era uma ilha vulcânica, que não tinha vegetação, não tinha animais e, portanto, nem água potável havia naquela ilha. Logicamente que ele foi deixado lá para morrer, para encerrar ali com a pleiade de discípulos de Jesus, mais diretamente ligados a ele, uma vez que outros viriam depois. João, deixado naquela ilha, ele, de uma maneira paradoxal, à vista dos soldados romanos que faziam a guarda, ele continuava vivendo muito bem, sem comida, sem água, sem nada. De tal forma que os soldados se indignaram, porque eles que não tinham nada a ver com aquilo, estavam também sofrendo as consequências, porque não tinha água potável naquela região. E eles se privavam do convívio da família, dos amigos e de tantas outras particularidades de Roma. E ficavam ali, logicamente que depois de algum tempo, substituídos por outros soldados, mas sofrendo as agruras daquela região inóspita. E por consequência disso, eles se questionavam, o que é que nós temos a ver com isso? Ele é o prisioneiro e nós sofremos juntos. Mas até, passando um tempo, eles se aproximaram de Francisco, ou melhor dizendo, de João, o Evangelista, que até então tinha esse nome, mais tarde cognominado de Pai Francisco por aqueles homens. Mas, então, se aproximando dele, perceberam que João estava muito bem, e até fazia algumas pregações aos peixes e aos pássaros que se aproximavam daquela figura naquela região. Pensaram até que ele já estava com demência senil, porque onde já se viu um homem conversando com os peixes, com os pássaros.
Mas, para a surpresa deles, havia uma razão, porque os peixes se aproximavam de João à beira daquela ilha. E os pássaros voavam e se aproximavam também daquela figura. De uma certa forma, até justificava o diálogo de João com aqueles animais. Mas para os soldados, a princípio, era um estado demencial. Mas perceberam que quando eles chegavam próximo de João e dos animais, esses se afastavam, percebendo a vibração maledicente daquelas criaturas. E João conversava com os peixes e com os animais, dizendo que eles eram almas boas, que poderiam confiar, que não precisavam se afastar. E nisto os peixes e os pássaros voltavam novamente para estarem ao lado de João. E os soldados ficaram surpresos com aquela criatura, a ponto de ela dominar o reino animal. Mas então se encorajaram para dizer a João: se você tem esta capacidade de conversar com os animais, e eles obedecem ao Senhor, por que então não faz alguma coisa para termos água potável, uma vez que nós temos que ficar aqui com o Senhor, e o Senhor não morre de jeito nenhum, e nós temos que ficar aqui esse tempo todo fazendo guarda? E fez um relato da adversidade que eles estavam enfrentando, quando poderiam estar gozando das facilidades que eles tinham em Roma. E João, percebendo que poderia fazer alguma coisa, fez uma prece sentida a Jesus e pediu que, se houvesse da parte da misericórdia divina, da parte da misericórdia crística, uma intercessão favorável para atender aquelas criaturas, ele gostaria muito. E naquela prece sentida, João começou a fundar na terra daquela ilha. E dos seus pés brotaram águas, e mais águas, no seu aspecto potável, trazendo uma alegria muito grande para aqueles soldados. A partir desse momento, então, passaram a verificar que João era realmente uma criatura diferente. E fizeram um relato para Roma: olha, se vocês pensam que esse homem vai morrer, vocês estão enganados, porque ele não come, não bebe, conversa com os animais, e nós estamos aqui há anos, e esse homem não acha jeito de morrer. Faça alguma coisa. Logo em seguida, veio uma ordem expressa, para que ele fosse consumido num tacho de óleo quente, que era uma das formas de eliminar criaturas consideradas de má vida, pessoas que eram prisioneiras. Então, aqueles homens se entristeceram, porque era uma morte muito sofrida. Então, tinham que fazer isso com aquele homem que era extremamente bondoso, a ponto de atendê-los nos seus anseios. Mas tinham que fazê-lo, era uma ordem. E chegaram para ele e comunicaram, dizendo que tinham que levá-lo ao tacho de óleo fervente. E João disse: meus filhos, não se preocupem, vocês vão matar o corpo, mas não têm competência para matar a minha alma. E eu haverei de continuar trabalhando pela causa do Cristo, para fazer com que os homens entendam o verdadeiro sentido do amor. O amor a Deus, o amor a Jesus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo. E então, pegaram João pelos braços e foram levando-o para o tacho de óleo fervente. Mas, para a surpresa deles, os peixes começaram a saltar fora da água. Mas, logicamente, não poderiam acompanhá-lo naquela ilha, que, logicamente, era uma ilha, não tinha água e os peixes não poderiam adentrá-la. Mas os pássaros fizeram uma revoada e acompanharam João
até o local onde ele teria que ser consumido naquele tacho fervente. E os guardas colocaram-no e ficaram esperando até que o óleo abaixasse pela ebulição e depois eles pudessem verificar o que estaria acontecendo. E depois de algumas horas, quando eles perceberam que o tacho tinha esvaziado, foram lá e verificaram que João continuava vivo e saiu de lá andando como se nada tivesse acontecido. João Nunes Maia, que escreveu esse livro sobre a vida de Francisco de Assis, uma psicografia pelo espírito Miramês, ele questionou Miramês. Como teria acontecido, o que teria acontecido, como a espiritualidade pôde fazer para que João não fosse consumido pelo tacho de óleo fervente. E o benfeitor disse a ele que, naquele momento, os espíritos vieram, vestiram-no com uma carapaça vibratória, protegendo-o totalmente contra qualquer agressão que pudesse ser feita junto a ele. Os soldados não viram esta capa, que era fluídica, mas João saiu de lá sem nada ter acontecido com ele. Nisto, os soldados começaram a verificar que não tinha jeito de matar aquele homem. E para se isentar do compromisso daquela guarda, eles disseram a João: nós vamos trocar o seu nome para Francisco, e como o senhor é chamado por nós de Pai João, iremos chamá-lo agora de Pai Francisco, e o senhor desapareça dessa ilha, nós vamos lhe propiciar essa condição, e nós vamos dizer que o senhor foi consumido pelo tacho de óleo fervente. João sai, vai para Éfeso, agora com o nome de Pai Francisco, e continua trabalhando pela causa do Cristo. Depois, já velhinho, cerca de 100 anos, ele ficou naquela ilha durante 7 anos, e lá voltou algumas vezes depois, para escrever o Apocalipse, graças a um jovem que ele curou, que era doente, de uma família muito influente, e esse jovem se transformou num cristão, e depois tinha uma mediunidade estuante, ele acompanhava, chamava Pátio, e este jovem acompanhava Francisco até a ilha de Pátimos, e de tal forma que Pátio se tornou um médium, e através daquela mediunidade, João pôde colher muitos informes para escrever o seu último livro, o Apocalipse. Volta para Éfeso, termina sua vida ali, e no final da sua existência, faz uma pregação na igreja de Éfeso. E muitas pessoas se aportaram para serem curadas pelo Pai Francisco. E dentre essas criaturas, uma que foi curada, disse a si mesma: se um dia eu tiver um filho, eu irei colocar o seu nome de Francisco, em homenagem a esse homem que me curou de uma lepra. João, agora Pai Francisco, volta para o plano espiritual, é acolhido por Jesus, por Maria Santíssima, pelos demais discípulos de Jesus, e muito tempo depois, no dia 26 de setembro de 1182, na cidade de Assis, ele renasce para resgatar o cristianismo que estava totalmente denegrido pela igreja da época. Porque os próprios sacerdotes, os bispos e os papas criaram a Inquisição e as cruzadas para, em nome de Deus, matar milhares de pessoas. Nunca se matou tantas pessoas, nem as grandes guerras mataram tantas pessoas como aquele movimento religioso da época, através da Inquisição e das cruzadas.
E de tal forma que então Jesus chega para Francisco, pai Francisco, ou seja, João o Evangelista, e pede a ele para que renascesse em Assis, na Itália, para trabalhar por resgatar a sua mensagem, que estava totalmente distorcida da sua proposta até então implantada no seio da terra. Então, João vem até Assis, procura um lar, e com a proposta de voltar à terra para resgatar o cristianismo, ele recebeu solidariedade de 200 espíritos, almas de elevadíssima condição espiritual. E dentre elas estaria ali a sua mãe, que haveria de recebê-lo, que se chamava Dona Maria Picalini, que era esposa de um comerciante muito famoso, por nome de Pedro Bernardoni. Talvez fosse o comerciante mais rico, mais bem dotado, financeiramente falando, da Itália. Mas, logicamente, ele era o mais conceituado naquela cidade. E João escolhe aquele lar, um lar extremamente rico para nascer. Um paradoxo, uma vez que ele veio para falar em nome de Jesus e haveria de abrir mão de toda aquela fortuna. E nasce então naquela cidade. Mas antes, a sua mãe tinha tido um sonho de que um espírito de alta envergadura prometeu nascer através dela. E ela comunicou à sua empregada, que era uma escrava grega, muito culta, que veio àquela casa exatamente para trazer um conforto da sabedoria, uma vez que as mulheres não estudavam, e ali aquela mulher grega, embora fosse uma escrava, era letrada, haveria de dar o seu contributo para aquela família. E então ela conversa com a sua empregada chamada Jarla, e diz assim: Jarla, vai nascer através de mim uma criatura diferente, que apareceu para mim, na forma de um anjo. Acredite, é verdade. E então aquela escrava disse: Senhora, eu acredito, e acabo de atender uma outra escrava que está desmaiada nesse exato momento porque viu um anjo entrar nesta casa, e ela se assustou tanto a ponto de desmaiar. Eu acabo de vir de lá assistindo essa mulher, então eu acredito na senhora, certamente ele haverá de vir aqui no nosso lar. Maria Picalina, que tinha um apelido de Pica, disse ao seu marido Pedro Bernardoni: vai nascer aqui nesse lar uma criatura diferente. Devemos comunicar ao sacerdote, porque é um anjo de Deus. Ah, sim, que bom. É um anjo que me ajudar para eu ficar mais rico ainda, para acrescentar na minha competência intelectual um cabedal mais elevado no comércio, para que eu possa ser realmente o comerciante mais rico, mais reverenciado, mais conceituado da Itália e, quem sabe, dessa região aqui da Europa. Mas, marido, nós estamos falando de um ser angelical, você está falando de fortuna? Sim, se ele vem aqui com essa história de evangelho, não tem nada a ver comigo. Isso é coisa de mulher, porque o meu caso é comércio, ganhar dinheiro e lhe proporcionar toda essa condição fausta que eu propicio a todos vocês que estão aqui no meu reduto doméstico. Mas então, João se prepara para nascer. Mas um espírito protetor da cidade de Assis, reunindo-se com ele, disse assim: antes do seu nascimento, nós precisamos cuidar de um espírito que está sendo motivo de profunda preocupação aqui para nós, uma vez que está agredindo violentamente, através de um processo obsessivo, tantas pessoas de Assis, de tal forma que eu não estou conseguindo trabalhar a sua mente, que é muito maldosa, visando destruir as pessoas dessa região. Então João se aproxima daquele homem, se chamava Ernesto, e que tinha uma filha que ele adorava,
mas essa filha foi agredida violentamente e desapareceu do seu reduto doméstico. E ele, que já era um homem maldoso, perdendo a filha, encarnado, ficou mais violento ainda. E depois de algum tempo desencarnou e no plano espiritual continuou obsediando aquelas pessoas. E procurava sua filha, mesmo no plano espiritual, e não a encontrava. Nisto, João aproveitou a oportunidade para modificar o panorama vibratório daquela criatura. Procurou por sua filha e percebeu que ela estava internada numa casa de dementes, de criaturas tresloucadas. Foi lá, fez um trabalho com ela, conseguiu trazê-la ao seu equilíbrio emocional e depois procurou aquele homem, Ernesto, que estava encarregado de obsediar aquelas pessoas. Se aproxima dele com a sua competência vibratória e lhe perguntou: você quer encontrar a sua filha? Disse, lógico, mas quem é você? Não, eu sou enviado de Deus, que me encarregaram de trazer a sua filha de retorno, com uma condição: desde que você passe não mais perturbar as criaturas aqui de Assis. Você aceita essa proposta? Sim, logicamente. Então, levou Ernesto para encontrar com a sua filha. E foi um encontro emocionante. Depois de longos anos, aquela criatura não mais se encontrando a filha, com o processo obsessivo instalado naquela região, tantas maldades perpetradas, ele, a partir daquele momento, modificou totalmente o seu campo vibratório, numa proposta de se tornar, a partir de então, um cristão. João, com a sua tarefa cumprida no plano espiritual, se reencarna e começa ali uma trajetória no seio da terra. Maria, que teve uma intuição de que ele deveria ser chamado de João, lhe colocou o nome de Giovanni, que em italiano significa João. Giovanni di Pietro Bernardoni. E disse para o marido: eu vou colocar o nome de João nessa criatura. Você acha? Jamais. Você já fez uma absurdidade, que é ter um nenê numa estrebaria. Que maluquice a sua, estava viajando e você, com essa empregada também irresponsável, não cuidando do nosso rebento, foi fazer com que você o tivesse numa estrebaria junto dos animais. Depois desse absurdo, você ainda quer que eu tenha a aceitação desse nome tão comum de João? Não, pelo contrário. Eu tive um sonho, depois que você me disse que haveria de ter um filho, que era um anjo de Deus, e esse sonho me disse que em épocas passadas, eu tinha uma lepra, e ele me curou. E eu havia feito uma promessa que se eu tivesse um filho um dia, ele se chamaria Francisco. Portanto, eu não vou aquecer que o seu nome seja João. Portanto, eu vou registrá-lo com o nome de Francisco de Bernardoni. E registrou aquele filho com o nome de Francisco, tendo uma volta no tempo propiciada por um espírito, quando ele foi curado pelo pai Francisco, como leproso, em outra encarnação, quando João fez a sua última pregação na igreja de Éfeso. E por ligação com essa criatura, procurou aquele lar. Mas havia uma discrepância. O pai queria que ele fosse um comerciante, que ele negociasse, que ele fosse ligeiro, que ele ludibriasse, que ele apresentasse uma série de mentiras para poder vender aquilo que ele se propunha na sua loja, mas Francisco jamais aceitava aquela ideia. Embora, nos primeiros anos de adolescência, ele fosse voltado para as serestas, para as bebidas, para os folguedos dos jovens daquela época, e então até o pai achava que ele pudesse um dia ser um comerciante também muito famoso, ou empunhasse uma arma, como um guerreiro muito reconhecido, fosse um dia um general, para justificar a família Bernardoni. Mas
Francisco, sabendo que havia uma guerra, onde disputavam poderes as cidades da região, para defender Assis, ele foi fazer um treinamento para uma guerra que haveria de acontecer entre Assis e algumas cidades circunstantes. Mas, logicamente, eram crianças, jovens, sem nenhum preparo, foram presos. Francisco ficou preso 1 ano, num calabouço, sofreu todos os maus tratos possíveis e imagináveis, e depois foi solto, voltando para sua casa em Assis, para o seu reduto doméstico. Chegando ali, então o pai pensou, agora então, depois de ter sofrido tanto, ele vai se aperceber que tem que trabalhar, ganhar dinheiro, ter fama, glória, e não ficar preso a essas circunstâncias adversas. Mas não foi o que Francisco fez. Foi visitar as propriedades do pai. E começou a conversar com os escravos, que eram muitos, centenas. E começou a advogar a causa daquelas criaturas sofridas. A ponto de chegar num homem que cuidava dos animais, dos cavalos. E disse assim, como você está passando? Não, meu filho, muito bem. Dos patrões que eu tive, o seu pai é o melhor, apesar das adversidades, porque eu levanto, como, durmo e fico aqui com os animais. Já passei nas mãos de muitos outros patrões, que me fizeram atrocidades, e eu estou aqui envelhecendo, esperando a morte. Saiu dali e foi conversar com uma outra criatura, que era um capataz da fazenda. E então ele disse assim, menino, você está vendo essas cabaças? Elas são para ofertar água para os trabalhadores, mas estão cheias de óleo. Eu vou atear fogo nessa fazenda, porque seu pai tem me feito maus tratos, e eu não estou suportando. Portanto, estou apenas lhe comunicando, que esta noite eu vou atear fogo nessa propriedade. Francisco conversou com ele, mas não faça isso, eu vou advogar a sua causa. Vou falar com meu pai, e tenho certeza que ele vai modificar o tratamento para com você. Não faça isso, estou lhe pedindo. Foi até o campo, disse para um outro capataz, reúna as criaturas todas, para que possamos conversar na casa grande. Eu quero falar com todos. O capataz disse, mas menino, era jovem, cerca de 15 para 16 anos, onde já se viu, nós temos que trabalhar, as pessoas comem no campo, a comida vem até aqui, nós não podemos perder tempo de trabalho, e o seu pai vai me repreender por isso, portanto, não posso fazê-lo. Estou lhe dizendo, traga todos para a fazenda, e eu quero falar com eles. Então o capataz leva todos os escravos, os outros feitores para a fazenda, e Francisco conversa com todos eles. E pôde verificar que ali tinha uma empregada, jovem ainda, era grega também, muito culta, que veio assistir Francisco deitado numa rede. Mas tinha um capataz que gostava dela e veio repreendê-la, pedindo que ela saísse dali, que não o molestasse. Então Francisco disse para ele, não, deixe aqui, ela não está me molestando. Pelo contrário, está me fazendo companhia. E ao sair dali, convida aquela jovem para morar na sua casa, prestando assistência à sua mãe e à outra empregada, uma vez que elas precisavam de ajuda e ela seria uma pessoa certa. Aquela jovem ficou profundamente agradecida e prometeu ir com ele. Mas o capataz, pensando que se ela ficasse ali aquele dia, iria matá-la, porque não iria dividi-la com outras criaturas. Mas Francisco a leva, entrega para sua mãe e espera depois para conversar com seu pai. E seu pai chega dos negócios e começa a entabular ali uma conversação. E Pedro Bernardone disse assim, meu filho, você está indo muito além. Você não pode dar confiança a essas criaturas. Você tem que administrar, pulso firme, porque se você amolecer, eles atropelam você. Pai, mas não é bem assim, são irmãos nossos, filhos de Deus.
Meu filho, que baboseira. Onde já pensou, o escravo não é filho de Deus. É uma criatura que veio para prestar atendimento a nós outros, que somos patrões. São animais e devem ser tratados como tal. Portanto, nem queira aproximar deles, deixa que eu cuido deles. Pai, não é bem assim. Agora, eu já sou uma criatura que tem meu poder de discernimento. Me perdoe, o Senhor é meu pai, mas a minha consciência diz que eu não posso tratá-los assim, e a partir de agora eu os tratarei como verdadeiros irmãos. Nisto, Francisco foi profundamente esbofeteado pelo pai. E ele sai e diz assim: já que o senhor não me dá cobertura como eu achei que eu deveria ter, eu vou para a guerra. Vou tentar ser um general, para através da guerra, sendo um general, zelar pelas criaturas que foram presas na condição de inimigas. Nisso o pai se regozijou, pensou, ele vai lá, vai sofrer, vai apanhar, vai amadurecer e vai voltar para cá para ser um Bernardone de verdade. Mas Francisco faz uma proposta de ir para as cruzadas, porque Inocêncio III, que era o papa da época, instigava todas as igrejas a mandarem todos os jovens para lutarem contra alguns potentados do Oriente que defendiam o Santo Sepulcro, ou seja, eram donos da terra onde Jesus foi sepultado. E a igreja queria deter nas suas mãos o poder sobre aquela terra. E em nome de um pedaço de terra onde Jesus foi sepultado, eles instituíram as cruzadas, onde mataram milhares de criaturas em nome de Jesus. E naquele momento, quando ele sai para ir para as cruzadas, então Jesus se apresenta para ele em forma de uma voz e diz: Francisco, construa a minha igreja. Francisco, construa a minha igreja. Nisto ele se dá conta que era muito mais justo que ele trabalhasse pela causa do Cristo, viesse trabalhar pela causa do seu evangelho, pelo amor ao próximo, do que empunhar uma arma e matar criaturas. Então volta para casa e tem uma conversa com a mãe. E lhe perguntou: mãe, como meu pai adquiriu esta fortuna? Aqui direito nós temos todo esse nome, toda essa mordomia, toda essa condição, enquanto que os nossos funcionários, os nossos irmãos escravos estão levando uma vida de verdadeiros animais. Por que razão? Aí a mãe pediu um tempo: meu filho, me dê um tempo para lhe responder. Passado algumas horas, ele volta: minha mãe, a senhora poderia me responder que graças à sua resposta eu vou definir minha vida. E a mãe, querendo contemporizar, diz assim: meu filho, graças ao comércio, Roma entrou em contato com a Grécia, conseguiu receber a sabedoria dos grandes filósofos. Graças ao comércio, o seu pai dá condição de trabalho a muitos funcionários. O seu pai é um homem que trabalha muito, adquiriu trabalhando com o seu próprio suor. E foi falando, Francisco de olho fechado, ouvindo o que a mãe estava lhe dizendo. E ao final, ele disse para ela: mãe, a partir de hoje, eu não pertenço mais a esta casa. A partir de hoje, eu vou trabalhar para Jesus. Ele sim é o meu verdadeiro pai. Considero o meu pai com muito respeito, pela oportunidade que ele me deu de estar aqui vivo entre vocês. Eu considero a senhora como a minha mãe, no plano terrestre, embora a minha mãe no plano espiritual é Maria, mãe de Jesus. A partir de hoje, eu sou um homem livre, não dependo mais de ninguém. Eu tenho totalmente a minha condição de discernir. E saiu para resgatar a igreja do Cristo. E foi trabalhando para construir a igreja de São Damião, que era a igreja de Assis.
Mas nisso Jesus volta para ele e diz assim: Francisco, não é essa igreja a que me referi, é a igreja do meu evangelho, do amor ao próximo, do amor às criaturas, para fazer com que o homem entenda da sua responsabilidade perante os demais, respeitando-se mutuamente. Vá até as criaturas equivocadas, para que elas possam modificar os destinos dessa religião que toma o meu nome como símbolo, mas não é digna de mim. Aí Francisco entendeu o verdadeiro sentido da proposta de Jesus. E diante daquele trabalho de total pobreza, de total alienação frente a qualquer condição de materialidade, desvestiu-se da sua roupa, colocou um saco de linho sobre o seu corpo e foi trabalhar para Jesus de pé no chão, descalço. E falando com os demais, foi arrebanhando novas criaturas na condição de franciscanos, que faziam parte desta ordem menor dos franciscanos. Mas teve uma ideia de ir até Roma, pedir a anuência do Papa para trabalhar em nome de Jesus pela causa do seu evangelho, mas defendendo totalmente uma filosofia diferente da igreja. E partiu com os freis, com os franciscanos, em total condição de pobreza para Roma. Pararam numa hospedaria, e lá Francisco pôde curar a filha do hospedeiro. E graças a isso, ele conseguiu a hospedaria durante alguns dias, até que o Papa pudesse atendê-lo de graça. Mas ele trabalhava na hospedaria, limpando os quartos, cozinhando, sempre dizendo: quem não é digno do trabalho, não é digno do pão. Quem não trabalha, não deve comer. E para eu comer, graças à sua misericórdia, eu preciso me justificar trabalhando por esta casa. E Jesus não aceita, e ele, em nome de Jesus, não aceitava nada de graça, trabalhando para se justificar. Foi até Roma, mas o Papa, percebendo que era um grupo de criaturas paupérrimas, disse: mas como vou perder tempo para atender essas criaturas? Jamais. Mas nisso Francisco escreveu uma carta fantástica, maravilhosa, dizendo dos encargos dos representantes das igrejas, junto ao compromisso assumido com Jesus. E fez ali um relato do evangelho e do compromisso daquelas criaturas para com Cristo. E mandou para o Papa Inocêncio III. O Papa pegou aquilo, passou para os cardeais, e um cardeal chamado João Paulo leu e disse assim: olha, pelo conteúdo da carta, nós devemos atender essa criatura. Ela é especial, então nós devemos atendê-la. João Paulo, por mais que advogasse aquela causa, o Papa não houve por bem dignar-se em atender Francisco e os demais franciscanos. E eles já estavam de caminho, voltando para Assis. Foi quando Inocêncio recebe, através de um sonho, a visita de um espírito, que era um Papa chamado Telésforo, que outrora houvera ocupado o papel de Papa naquela igreja, mas foi uma criatura fantástica, especialíssima, que realmente justificava o nome que ele assumia perante a igreja. E aquele Papa então disse ao outro: receba Francisco nesta casa, você precisa ouvi-lo. E então ele procura João Paulo e diz assim: vá até essas criaturas e tragam-nas de volta. E foram em busca dessas criaturas que já estavam a caminho, e pediram Francisco que voltasse. E ele voltou, foi recebido pelo Papa e falou mais ou menos assim: eu não quero nada do Senhor, vivo em total estado de liberdade, a começar pelas minhas próprias vestes, estou de pé no chão, eu vim trabalhar para resgatar o evangelho de Jesus, que está totalmente denegrido
nas mãos dos senhores. Jamais podemos compactuar que em nome de Jesus se mate uma criatura sequer. E vocês já mataram milhares. Arrumam as justificativas mais absurdas para cumprirem os seus programas de orgulho e de egoísmo. A partir de agora, pelo menos, o Senhor está notificado que em nome de Jesus e de Deus, o Senhor tem que zelar por essa igreja. O Senhor tem que zelar pela sua religião. O Senhor tem que zelar pelas criaturas. Não é justo que muitas crianças morram inocentemente por conta da absurdidade das suas decisões. E foi ali falando uma série de coisas para aquele homem que estava estarrecido frente à sabedoria, à inteligência, à lucidez daquela criatura mignon, que tinha cerca de um pouco mais de 20 anos. E então, Francisco deu seu recado e foi embora. Voltou para Assis e continuou fazendo o seu trabalho de assistência às pessoas carentes, porque ele só poderia admitir que Jesus seria reconhecido quando as criaturas falassem em seu nome, praticando o verdadeiro sentido da caridade. Não daquela forma que o Papa estava fazendo, com um anel de ouro no dedo, ostentando uma pompa, pisando em tapetes muito confortáveis, dormindo em berço de ouro, assessorado pelos demais, dando ordens absurdas, comendo e dormindo, sem nenhuma condição de inhospitabilidade. Então, ele achou que deveria continuar representando Jesus, atendendo essas criaturas. E foi para o trabalho assistir essas pessoas necessitadas. Curou muitas criaturas. Dentre elas, um certo dia, um dos franciscanos foi visitar um leprosário, que via de regra Francisco de Assis visitava. Encontrou um homem que estava ali se consumindo na lepra. Era um sanguinário, um incendiário, era um bandido de alta envergadura, que estava se consumindo na lepra, que estava ali lhe trazendo a expiação já nessa atual existência. E então eles entram dizendo: Pai Francisco mandou que disséssemos a vocês que as suas bênçãos seriam derramadas sobre vocês, porque ele continua orando por vocês. Mas aquele leproso disse assim: que absurdidade você falar isso para mim, eu não preciso de bênção de ninguém. É muito fácil ficar de longe orando pela gente. O que eu preciso é ser curado, sair daqui. Você não está vendo a minha condição? Qual criatura pode viver como eu estou vivendo, me consumindo por essa lepra? E você vem me dizer que de longe ele vem mandar bênção para mim? Quem é ele? Se ele tivesse alguma condição, que me curasse, não me mandar bênçãos. E revoltado, agrediu aqueles franciscanos. Mas um deles, ao invés de agir com prudência, com tolerância, já pegou aquela criatura de uma maneira irreverente, colocou no braço e saiu correndo com ele. Por mais que ele se debatesse, ele segurou fortemente e levou para casa chamado Rancho de Luz, que era a casa de Francisco de Assis, que era um rancho onde eles moravam, dormiam no chão, ao relento, numa total pobreza, mostrando que assim poderiam falar em nome de Jesus sem serem contestados, porque não tinham nenhum interesse em nenhuma condição, atendendo às suas mais humildes necessidades. Então levou aquele leproso para o Rancho de Luz, e foram admoestados por Francisco, que disse para os franciscanos: vocês não deveriam ter feito isso, que absurdo. Mas Senhor, ele contou a história, disse que o Senhor não teria competência, que se tivesse então que houvesse por bem curá-lo, e nós achamos que o Senhor poderia fazer alguma coisa e nós o trouxemos. Aí Francisco escuta aquela voz de Jesus novamente: Francisco, cure-o, faça alguma coisa por ele. Eu não disse que eu vim para os doentes e não para os sãos? Ele é doente, Francisco, faça alguma coisa. Aí Francisco beija aquela criatura e pede perdão,
por ter rechaçado a princípio através dos franciscanos. Pediu a um deles: traga uma tina de água, busque algumas rosas do jardim e vamos dar um banho nele, pelo menos que ele tenha uma condição mais digna. Colocou as pétalas de rosa dentro da tina, começou a dar banho naquele leproso, e à medida que ele passava as mãos lavando aquele leproso, as suas feridas foram se curando. E então ele sai de lá e se torna um franciscano com o nome de Frei Aprígio. Passado muito tempo, Frei Aprígio, trabalhando naquela casa, pediu permissão para tomar uma conduta. E falou a Francisco: cresça dentro de mim aquele espírito de maldade, não consegui vencer. Então, o Senhor me permite que o anjo que me beijou, que foi o Senhor, possa me beijar novamente e me restitua a lepra, porque eu preciso dela para tratar a minha alma. Porque depois de longos anos aqui, eu não aprendi a ser dócil. Tenho trabalhado, tenho aprendido com o Senhor, mas dentro de mim continua pulsando aquele coração daquela alma animalizada. Vai, meu filho, faça aquilo que lhe aprouver. Frei Aprígio chega debaixo de uma árvore, ora a Jesus e pede que Jesus o beijasse e lhe devolvesse a lepra, que seria muito importante para seu espírito. No outro dia, ele acordou totalmente leproso. Foi para o hospital onde ele estava internado, viveu ali 6 anos e foi consumido novamente pela lepra. Porque as almas, às vezes, sentem que a doença é uma coisa que devemos repudiar, mas muitas das vezes são responsáveis pela cura de nossa alma. Os franciscanos continuavam visitando outros locais, e muitas das vezes, Francisco de Assis longe, era chamado através da mente dos franciscanos, e ele deixava o seu corpo onde estivesse, se trasladava, materializava através dos fluidos ofertados pelos franciscanos e curava aquelas pessoas que estavam sendo atendidas pelos seus freis, pelos seus amigos de caminhada e de trabalho. Certa vez Francisco estava fazendo uma pregação, e quando ele falava às criaturas do Evangelho de Jesus, muitas aves vieram cantando, mas num alvoroço tão grande, e cantando cada vez mais alto, com cantos maviosos, mas muito altos, a ponto de ninguém mais ouvir Francisco de Assis. Então Francisco diz àquelas aves que silenciassem, porque naquele momento ele precisava divulgar o Evangelho de Jesus. As aves, quase que por um encanto, calaram, desceram, andaram livremente entre as pessoas, percebendo que elas eram amoráveis, e pelo menos ali não teriam coragem de molestá-las. Quando Francisco de Assis acaba o seu sermão, as aves saem voando novamente, cantando, retratando toda a alegria que poderiam expressar na companhia daquela criatura diferente. Francisco de Assis, nas suas andanças, chegou numa cidade chamada Gúbio, nas cercanias de Assis. E ali aquelas criaturas não dormiam, de medo de um lobo, que sempre chegava à noite, abordava os transeuntes, matando-os e se alimentando daquelas criaturas. De tal forma que os pais não deixavam os filhos saírem mais de casa. Uma situação extremamente difícil que eles estavam vivendo. E não conseguiam matar aquele lobo, porque ele sempre vinha à noite às escondidas. Até que Francisco de Assis foi notificado do acontecido. Chegando ali, perguntou onde estaria aquele lobo. E disseram que estaria em algumas cavernas, naquelas montanhas. Francisco vai em busca do lobo, e o encontra. E chega perto dele, o lobo vem com aquele aspecto voraz, para comê-lo. Era mais uma presa. E nisso Francisco conversa com ele. Meu irmão,
Não é justo que você seja tratado desta forma, abandonado, e que tenha que comer as pessoas, quando tem muita comida que pode ser ofertada a você, e desta forma não é necessário que você amedronte essas criaturas, até usando delas para matar a sua fome. Sem dúvida nenhuma que eu não posso lhe tirar a razão, porque se você fosse tratado com dignidade, com ternura, se você fosse alimentado, você não haveria de matar as pessoas. Então, vamos modificar, vem comigo, e eu vou advogar a sua causa. Chamou o lobo, desceu até a cidade de Gúbio, acompanhado daquele animal. As criaturas ficaram profundamente preocupadas, porque, sem dúvida nenhuma, já sabendo da voracidade daquele animal, estariam todos comprometidos. Mas Francisco disse a eles que não se atemorizassem, porque aquele animal só precisava de alimento. E começou a bater de porta em porta, pedindo alimento para o lobo. E ficou ali longos dias, até que aquele lobo se aclimatasse e fosse tratado com decência pelos circunstantes daquela cidade. O tempo se passou, e ao sair, ele disse para o lobo: se prepare, agora eles não fazem nada com você, mas futuramente, quando você for velho, dificilmente haverá uma criatura para tratá-lo bem. Por enquanto, meu irmão lobo, você vai ter mordomia, mais tarde, quem sabe. Quando o lobo se envelheceu, as criaturas rechaçavam-no das suas respectivas residências. Os cães mordiam-no. Ele era maltratado pelas criaturas daquela cidade. Mas ele já não reagia mais, já estava domesticado, esperou no leito de morte a sua partida para o plano espiritual. E uma criatura mais diferenciada lhe preparou um local, onde lhe deu a custódia nos seus últimos dias de vida, atendendo-o nas suas respectivas necessidades. E num certo dia, aquele lobo dorme e acorda com a presença de um franciscano, que estava à sua espera no mundo espiritual. Isso quer dizer que nós todos somos almas irmãs. Todos nós estamos regidos por uma lei de amor. Todos nós somos filhos de Deus, até mesmo as vegetações e o reino mineral. Haverá um dia que nós iremos entender essa mensagem de Francisco de Assis, porque por enquanto nós estamos ainda voltados para a materialidade, vivendo egoisticamente, pensando primeiramente em nós, em segundo lugar em nós e em terceiro também. Dificilmente estamos dispostos a agir com a fraternidade, com o verdadeiro sentido da caridade, nos tratando adequadamente. No final, Francisco de Assis foi buscar um homem responsável pela cruzada no Oriente, chamado Kamel el-Amelec. Era um sultão, e chegou para ele e queria um diálogo. E o sultão olhou para ele e disse assim: mas como você falar comigo, um pobre, quando eu não permito nem que se aproxime os potentados, você quer falar comigo? Aí ele disse assim: bom, eu tenho uma mensagem para o Senhor. Se o Senhor se dispuser a me ouvir, certamente logrará benefício. De outra forma, eu estou indo embora. E o sultão, querendo ouvir, começou a sorrir, fazendo escárnio da presença de Francisco de Assis, mas resolveu recebê-lo. E então Francisco de Assis fala para ele: você é um representante de Maomé. E Maomé, logicamente, eu conheço muito bem. Falou da fraternidade. Foi seguido por tantas outras criaturas. E você agora, na defesa dessa proposta do seu chefe, vem instituir as cruzadas, matando criaturas inocentes? E aquele sultão ficou só ouvindo, pensando na defensiva. O que ele poderia usar do Alcorão de Maomé para defender-se frente às colocações daquele homenzinho franzino que não metia medo a ninguém. Mas Francisco de Assis foi falando. E ele foi procurando
respostas, mas quanto mais Francisco falava, mais ele se perdia, porque o argumento daquele homem era irrebatável, porque falava em nome de Jesus, em nome do amor. No final, ele disse assim: homem, eu vou pensar no seu caso. Me dê um tempo, vou meditar. Vou consultar o Alcorão. Vou verificar se realmente você está com a razão. E nisso ele leva a mão por baixo da manga da camisa para coçar uma ferida, que era uma lepra que o atormentava. Embora ele fosse um potentado na terra e pudesse gozar de todas as condições faustas da medicina vigente, mas continuava com a sua lepra que a molestava bastante. Mas quando ele passou a mão na ferida, percebeu que ela já não mais existia e verificou que era uma cura proporcionada por Francisco de Assis. E a partir daquele momento, aquele homem trabalhou ingentemente para que cessassem as cruzadas, as brigas em nome do Santo Sepulcro, que não tinha nenhuma razão de acontecer. Defender um pedaço de terra, matando inúmeras criaturas em nome de um Deus maior. Portanto, Francisco de Assis conseguiu reverter toda aquela problemática da terra com uma vida de 44 anos, com pouco mais de 20 anos de trabalho no bem, vivendo verdadeiramente o verdadeiro sentido da caridade e do amor. E no final ele foi visitar o Papa, que pedia a sua presença, que estava morrendo. E o Papa pediu que ele fosse até a sua presença. E então ele vai, chegando à presença do Papa, o Papa disse para ele: Pai Francisco, eu te abençoo, mas peço agora também a sua bênção. Quero dizer que refleti muito tempo através do sofrimento, da doença que me consome, que é essa lepra incurável na nossa região. Eu queria pelo menos morrer sem ela, se você se dignar em me curar. Posso dizer que estou profundamente arrependido. Percebi que você está totalmente com a razão. Custou-me muito acordar para essa realidade. Depois da sua visita, que eu rejeitei e depois aceitei, mas sem nenhuma convicção, ainda perpetrei uma série de barbaridades. Mas posso dizer a você que estou arrependido, pedindo clemência e misericórdia de Deus. Faça alguma coisa por mim. E naquele momento, Francisco de Assis orou e curou o Papa. E a oração que ele fez foi exatamente esta: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Permiti, Senhor, onde haja ódio, eu possa semear o amor. O perdão onde houver a injúria, a fé onde houver a incerteza. Permiti, Senhor, que eu leve a verdade onde houver a mentira, a esperança onde houver desespero. Que eu possa levar luz onde houver trevas, união onde houver a discórdia. Que eu leve alegria onde houver a tristeza. Senhor, permiti que eu procure mais consolar do que ser consolado. Que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Que eu procure mais amar do que ser amado. Porque perdoando que se é perdoado, morrendo é que voltaremos para a vida espiritual, que é sempre eterna. Muita paz.